Hoje eu quero falar sobre o Evangelho. Estamos celebrando os 500 anos da Reforma Protestante, que teve como mensagem central a doutrina da justificação pela graça mediante a fé somente. Então vamos para o locus clássicos da doutrina, Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz assim a Bíblia: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Vamos tentar entender isso. O apóstolo Paulo está dizendo a seguinte coisa: não se relacione com o pastor de modo acrítico. Esse homem pode ser usado para o afastar de Cristo, fazer com que você perca o encanto por Deus. Pode ser instrumento para o desenvolvimento em sua vida de comportamento neurótico. Acautelai-vos dos cães. Ele está muito indignado, a ponto de chamar esses maus obreiros de cães. Acautelai-vos dos maus obreiros, porque existe o bom obreiro, existe o mau obreiro. Existe um bom obreiro. Quem é o bom obreiro? Ele não tem segredo com nenhuma mulher da igreja. Nenhuma pode cutucar a amiga que está ao lado e dizer: esse cara não vale nada. Que é o bom obreiro? A mulher dele diz para as amigas: meu marido é coerente. Os filhos declaram, quando ele volta para casa no final do dia: nós vamos à porta recebê-lo, porque o seu retorno para o lar é o retorno de um anjo. Que é um mau obreiro? Um bom obreiro, ele prega de uma tal maneira que você é levado a crer que ele crê. Ele comunica com os olhos, com o rosto, comunica com a vida. Ele é fiel às sagradas escrituras e Cristo fala por meio dele. Quem é o mau obreiro? Note bem, o mau obreiro certamente pode ser o canalha cooptado por ideologia política, que fala mais sobre Marx e Adam Smith do que sobre Jesus. Pode acontecer. Pode ser o imoral, o irascível, o dono da verdade. Mas nessa passagem é o pregador que fala sobre castidade, controle no uso de bebida alcoólica. Fala sobre casamento, dinheiro, compromisso com o pobre, mas não prega o Evangelho. Porque um homem pode passar um ano inteiro num lugar como esse pregando a Bíblia sem pregar o Evangelho. O Evangelho é uma mensagem que está dentro da Bíblia. Uma coisa é pregar a Bíblia, outra coisa é pregar o Evangelho. E o apóstolo Paulo está chamando nesta passagem de maus obreiros, veja só, homens que, a despeito de um discurso ético, severo, de usarem o púlpito para chamar as pessoas a obedecerem a Moisés, não pregavam o Evangelho.
E o apóstolo Paulo chama de pregadores da falsa circuncisão. Só lidavam com exterioridades. Diziam que um convertido do sexo masculino deveria se dar por satisfeito por ter arrancado uma pele do seu pênis. Falsa circuncisão, porque existe o ministério da falsa circuncisão, existe o ministério da verdadeira circuncisão. O que caracteriza o ministério da verdadeira circuncisão é o corte no coração, a cicatriz que é deixada, a marca indelével que muda a conduta para sempre. No verso 3, o apóstolo Paulo descreve a verdadeira circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós quem? Ele, os apóstolos de Jerusalém, os missionários que pregavam o evangelho. Nós é que somos a circuncisão. Deixa eu só fazer uma digressão. O que estava acontecendo aqui? A palavra tinha sido pregada na Galácia. Acontece que pela porta de trás da igreja entraram os maus obreiros, e eles ensinavam a seguinte coisa: se um gentio não se tornar judeu, jamais entrará no reino dos céus. E como expressão dessa conversão pagã ao cristianismo e ao judaísmo, o ritual da circuncisão. Eles diziam simplesmente que os convertidos do sexo masculino, dentre os pagãos, precisavam se tornar judeus, e que isso passava invariavelmente pela circuncisão. Aí o apóstolo Paulo diz: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Então, essa passagem é uma das descrições bíblicas mais nítidas sobre a obra de regeneração, que pode ser chamada de circuncisão. O que acontece na vida de um homem e de uma mulher quando seu coração é cortado pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: a primeira coisa, adorar a Deus em espírito. No mover do espírito do evangelho, essa pessoa é encontrada em estado de encanto pelo Criador. Ela o adora em espírito. O Espírito revelou a ela um Deus descomplicado, um Deus doce, um Deus amoroso, um Deus que pede do homem o que é razoável, que não solicita de você e de mim idiotices, que não pede que pratiquemos tolices para chamarmos a sua atenção. A circuncisão do coração tem como característica o encanto por Deus. De andar, por exemplo, por essa belíssima praia de João Pessoa, e me permito aqui um relato estético, autobiográfico, e ao ver o reflexo do sol na água do mar, identificar por trás da natureza um Criador a quem o cristão pode chamar de Pai, dizendo: eu amo você. E essa é uma das expressões do meu amor ensandecido pela sua vida. Em seguida, o apóstolo Paulo diz: nos gloriamos em Cristo, nos gabamos em Cristo, fundamentamos a nossa esperança, a nossa certeza de salvação, a nossa garantia de perdão de pecados em Jesus Cristo. Ele é o motivo da nossa mais profunda satisfação.
Ele é o fundamento do nosso senso de autoestima. Nós nos gloriamos em Cristo. Quando olhamos para Ele, nós somos tomados da certeza de que Ele é nosso, que tudo é nosso e que nós a Ele pertencemos e não temos mais pelo que lutar na vida, porque em razão do contato com Ele, da conexão com Ele, de estarmos casados com Ele, somos com Ele herdeiros do céu e da terra. Esse pôr do sol aqui da praia de João Pessoa do Tambaú é seu. Foi feito por você, essa praia é sua, esse planeta é seu. As galáxias, Andrômeda, a Via Láctea são nossas, porque somos herdeiros de Cristo, em Cristo Jesus, de todas as coisas, por toda a eternidade, por onde quer que andarmos. Se um dia nós vamos cruzar o universo, andando de galáxia em galáxia, por onde passarmos será dito: ali vai um filho de Adão, adotado pelo Criador dos céus e da terra. Ali vai um príncipe, uma princesa de Jeová. E não confiamos na carne. Essa declaração é sensacional. E não confiamos em nós mesmos. E não confiamos na lágrima derramada na Santa Ceia. E não confiamos em esmola. E não confiamos em conhecimento teológico. E não confiamos em versículos decorados. E não confiamos em luta pela justiça social. E não confiamos em vigília. E não confiamos em jejum. E não confiamos em oração. E não confiamos em castidade, e não confiamos nos feitos do corpo, nós não confiamos na carne. Nossa segurança de salvação não está estribada em façanha espiritual, mas no sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Não confiamos na carne. A partir do verso 4, o apóstolo Paulo começa a se desconstruir, eliminando o que ele poderia usar para ter uma ascensão espiritual sobre as pessoas. Bem que eu poderia confiar também na carne, mais do que todos esses homens. Se há alguém que pode confiar ou se sentir no direito de estribar sua segurança em trabalho duro, esse alguém sou eu. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Aí ele começa a descrever a sua história. Circuncidado ao 8º dia, presbiteriano adora esse versículo. Não sabia de nada, não tinha noção de nada, não orava, não tinha fé. Mas o sacramento, o sinal da aliança foi ministrado a mim pelos meus pais, porque os meus pais entenderam que por ser filho de crente, eu sou membro da família da aliança. E eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel. Ou seja, eu não sou um prosélito, eu não sou um gentio convertido ao judaísmo. Eu faço parte do povo da aliança. Eu faço parte daquela nação que entre todas as nações do planeta foi soberanamente escolhida para Deus se revelar a ela, como não se revelou a nenhum outro povo na terra. Da tribo de Benjamim, portanto, nascido, sendo descendente de uma tribo que não se contaminou, que não tem sangue pagão. Hebreu de hebreus. O código genético de Abraão está em mim por parte de pai e mãe. As promessas do Antigo Testamento dizem respeito à minha vida. Quanto à lei fariseu, do ponto de vista da sujeição a Moisés,
membro da seita mais radical do judaísmo, o farisaísmo, que, entre outras coisas, pedia dos seus seguidores, dos seus adeptos, 2 jejuns semanais. E ele prossegue dizendo: quanto ao zelo, quanto à paixão, quanto à luta pela manutenção da pureza doutrinária e moral de Israel, perseguidor da igreja. Quando eu identifiquei o cristianismo como uma seita judaica e Jesus como um falso profeta, eu parti para destruir essa religião. Nunca peguei nada de leve. Eu sempre levei a sério a minha fé. Minha vida foi dedicada ao trabalho de me sentir amado por Deus. Eu sempre acreditei, desde a minha mais tenra infância, que há céu, que há inferno, que há um juízo final, que esse planeta está em rebelião com seu Criador. E que ao homem cabe viver uma vida agradável a Deus, a fim de não ser julgado pelo justo juiz do universo. Essas coisas me atormentavam, essas coisas me perturbavam, essas coisas me angustiavam. Eu não tinha descanso. Por isso, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, quanto àquela justiça que a lei promete para os seus cumpridores. Porque qual é o sentido mais basilar de justiça? É uma vida de conformidade à lei. Do ponto de vista da conformidade à lei, irrepreensível, significando que, do ponto de vista comportamental, ele nunca se tornou passível de ser repreendido por quem quer que seja. As pessoas só não podiam entrar na sua cabeça. Seus amigos, os rabinos, só não podiam saber que quando ele entrava em suas casas, ele, com cuidado, olhava para o traseiro de suas mulheres. Ele mesmo diz: o 10º mandamento foi a minha desgraça, porque enquanto a lei lidou com exterioridades, eu fui muito bem, mas quando o 10º mandamento me disse: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o gado do teu próximo, o campo do teu próximo, a casa do teu próximo, eu vi dentro de mim um princípio maligno, uma inveja que me fazia adoecer quando eu via pessoas prosperarem mais do que eu, uma alegria quando eu via aqueles a quem eu invejava caírem. Não podia haver mulher. Sentia um prazer íntimo em ser tido como doutor. Amava a visibilidade. Motivações, sentimentos, desejos que muitas vezes não podem ser identificados pelo homem. Mas quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Aí vem o verso 7. A reforma protestante inteira está aqui. O Evangelho de Jesus Cristo, especialmente também. Mas o que para mim era lucro, o que ele quer dizer com lucro? O que eu poderia colocar na minha contabilidade de boas obras, o que poderia servir para mim como crédito,
o que eu poderia usar como contraponto para os meus pecados, a fim de me sentir salvo, o que para mim era lucro. Ele está falando aqui de castidade, ele está falando aqui de esmola ao pobre, ele está falando aqui de conhecer a Torá, ele está falando aqui de guardar dias sagrados, de fazer peregrinação a Jerusalém, ele está falando aqui de não ser adúltero, ele está falando aqui de não furtar, de não roubar, de não matar, de não dar falso testemunho. Ele está dizendo que essas façanhas morais, essas obras que a lei pede do homem, praticadas por ele e que poderiam ser vistas por ele como lucro, ele considerou como perda por causa de Cristo. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: porque eu percebi que se eu parasse para prestar a atenção no meu desempenho moral, com o propósito de me sentir aceito por Deus, melhor teria ter sido publicano, vivendo vida análoga à de meretriz, do que ser casto, do que dar esmola ao pobre, do que guardar o Shabá, do que ter o Pentateuco decorado na mente. Ele aqui entendeu perfeitamente a mensagem de Cristo. As meretrizes e os publicanos precedem os pastores, os presbíteros, os diáconos, os fariseus e os escribas no reino dos céus. Porque ninguém está mais longe do que o Criador, do que aquele cuja vida é caracterizada por justiça própria. Pois Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede sua graça. O que ele está dizendo aqui, portanto, é que ele entendeu que se não esvaziasse as mãos, se ele não comparecesse diante do Criador com as mãos vazias de boas obras, ele não poderia receber o presente da salvação, o dom que só pode ser recebido quando as mãos estão vazias. O que para mim era lucro, isto considerei como perda por causa de Cristo. Portanto, nós estamos aqui diante de um homem que durante a sua vida se viu vivendo dentro do espírito do farisaísmo. Trabalhe duro, dê o melhor de si, cumpra as leis civis, as leis cerimoniais, as leis morais, e assim você conquistará a afeição da divindade. Até que um dia lhe foi apresentado um Cristo doce, um Cristo amoroso, um Cristo misericordioso, um Cristo a favor dele, até que um dia ele entendeu que Jesus não é um legislador, Jesus não é um segundo Moisés. Isso é demais. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Eu me deparei com uma justiça muito mais bela, muito mais justa,
perfeitamente adaptada à minha condição de pecador e de homem absolutamente incapaz de viver à altura das demandas morais de Deus, de um Deus que pede do homem o que é justo e que, contudo, o homem, em razão da sua natureza caída, não consegue cumprir. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Está dizendo então o seguinte: eu abri mão da minha herança, da minha cultura religiosa, de tudo aquilo em que eu poderia estribar a minha esperança, a fim de solidificar, estribar, fundamentar a minha esperança de redenção em Jesus Cristo somente. Aí eu me lembro das palavras de Martim Lutero, ele falando sobre a diferença entre lei e evangelho. A lei faz você olhar para o Sinai pegando fogo, terremoto, relâmpago, quem tocar no monte será morto. O evangelho pega o seu rosto e o faz divisar, lançar o seu olhar sobre o menino Jesus mamando no seio de Maria. Isso é o evangelho. O que para mim era lucro, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sim, deveras. Eu amo esse sim, deveras. Está dizendo o seguinte: eu não enlouqueci. Isso é paixão. Isso é fruto de convicção profunda. Sim, deveras. Considero tudo como perda. Considero todas essas obras: esmola, cuidar do pobre, ser fiel ao marido, ser fiel à mulher, frequentar sinagoga, ler a Bíblia. Eu considerei tudo isso quando me apresentado como fundamento para minha salvação, como algo que me era profundamente prejudicial. Mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade de Cristo Jesus, meu Senhor. Considero tudo como perda em razão da sublimidade do conhecimento de Deus, o conhecimento de Deus em Cristo Jesus, por causa da sublimidade do conhecimento do meu Salvador. Ele está falando que ele conheceu finalmente em Cristo algo que jamais poderia ser concebido pelo homem. Um conhecimento sublime, um conhecimento que, devido à sua excelência, à sua beleza, convence aquele que teve acesso ao Evangelho da origem divina da mensagem de Cristo, porque a beleza dessa mensagem aponta para o fato de que algo tão sublime só pode ter sido proferido por um ser santo, 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 só pode ser proveniente de um trono de graça. Não há nada mais lindo do que o Evangelho. Olhe para esse planeta. Não há mínima dúvida que esse planeta está em rebelião. Poluímos mares e rios, destruímos florestas, matamos por esporte. Esse é um mundo de exploração. Eu jamais li uma obra de história geral
que tenha me mostrado uma nação que conseguiu prosperar sem exploração da mão de obra trabalhadora. É o que eu vejo no feudalismo, é o que eu vejo, portanto, na Idade Média, é o que eu vejo na Revolução Industrial, é o que eu vejo hoje, no planeta inteiro, economias inteiras sendo mantidas por explorados. E o que falar das guerras? E o que falar de 2 grandes conflitos mundiais? E hoje nós estamos conversando em termos de um terceiro conflito mundial, uma terceira guerra nesse planeta. É algo impressionante. Nós nos rebelamos, perdemos o encanto pelo Criador. E o que o Evangelho diz? O Evangelho declara que o rei contra o qual nós nos insurgimos enviou o seu único filho para reconciliar consigo mesmo os rebeldes. Os rebeldes o mataram, e ao terem matado o seu único filho, conquistaram para si mesmos a sua salvação. É uma mensagem completamente irracional, completamente absurda, que só pode ser recebida pela fé, e uma fé plantada no coração pelo poder do Espírito Santo. Você imagina, esse Deus é apresentado pelo Evangelho como um Deus que pega a sua ira, a sua justa ira, e a desvia do homem e a traz para si mesmo, punindo os nossos pecados em si mesmo, na pessoa do seu único filho. Vocês estão entendendo por que ele diz a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus? É algo impressionante, porque vejam, gente, Deus pede de nós o que é razoável. Nós não temos na Bíblia, por favor, não permitam que ninguém banalize o conceito de pecado. Nós não temos na Bíblia, não nos é apresentado nas Sagradas Escrituras um ser neurótico, um déspota, pedindo de nós sandices. O que é que Deus pede de nós? Amor. A Bíblia nos apresenta Deus pedindo que vivamos a vida que Ele vive, uma vida de amor. Ele pede na sua palavra que nós o amemos com todo o nosso ser, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com nosso todo entendimento, com todo o nosso coração, e amemos a tudo que Ele ama por amor a Ele. É razoável, é justo, é racional, e é o que nós pedimos uns dos outros, e nós não conseguimos amar. Nós desaprendemos a amar. E apesar de não sabermos amar, do nosso nome ser contradição, nós vivemos a pedir das pessoas o que nós mesmos não praticamos. A ponto de Francis Schaeffer dizer que no juízo final, o julgamento do homem vai funcionar assim. Você imagine uma pessoa com um gravador pendurado no seu pescoço. E a cada momento que ela faz um julgamento de natureza moral, Deus clica a tecla de gravação. Você é egoísta, gravou. Você é mentiroso, gravou. Você só pensa em si mesmo, gravou. Você não tem misericórdia, gravou. O deputado falando de estar corrupto, gravou. Hitler foi um canalha, gravou. Como vai ser o juízo final, diz Francis Schaeffer? Naquele dia, Deus vai apertar a tecla play e você vai se ouvir. E uma pergunta lhe será feita: o que você tem a dizer à luz do que você dá à luz? O que você tem a dizer do ponto de vista de como viveu à luz do que a vida inteira você exigiu do próximo? E a Bíblia diz que o Evangelho consiste em Deus enviar o seu único Filho para salvar os que desaprenderam a amar.
que um da nossa espécie viveu uma vida de amor, cumpriu a lei do amor, parou no madeiro, cobrindo, portanto, todas as nossas faltas, de maneira que na cruz, como alguém já disse, a justiça e o amor se beijaram, porque na cruz Deus atendeu a sua demanda de perdão, mas o fez de modo justo, atendendo a demanda da sua natureza santa de justiça, de maneira que nós temos na cruz um perdão justo. Ele nos perdoa, mas ao alto preço da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no Calvário. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, por amor do qual, aqui é coisa de nós passarmos a noite inteira meditando sobre por amor do qual. Esse deveria ser o objetivo da igreja, do ministério de pregação, de todo esforço da igreja, de levar as pessoas a viverem a vida a vida que Deus quer que nós seres humanos vivamos, por amor do qual. Aqui entra o elemento de espontaneidade. Aqui entra o elemento de liberdade. Aqui sai a coerção, entra a gratidão, por amor do qual é a única forma de um lugar como esse não se transformar numa usina de neurose. E agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Estou falando para uma comunidade predominantemente jovem. E espero em Deus que você não chegue na minha idade doente, neurótico, rancoroso, por identificar o cristianismo como um fardo, Deus como um perseguidor implacável, Jesus como um novo Moisés. Como fazer para preservar um lugar como esse da loucura? A primeira coisa, não deixem Moisés ocupar o púlpito. Esse lugar aqui é de Jesus Cristo, porque a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Esse lugar aqui é de Jesus. Nós não podemos transformar essa igreja em mesquita nem sinagoga, e o pastor não fazer por trabalho de rabino nem de imã. Nós somos pregadores do Evangelho. Somos pregadores de uma mensagem perigosa, irracional. Como fazer para que a gente não enlouqueça? Não leia esse livro sem a proteção de Cristo. Esse livro pode levá-lo à loucura, se a sua chave hermenêutica não for Jesus Cristo. Uma coisa é você praticar o bem por amor à democracia, por amor à república, por amor à sua ideologia. Outra coisa é você lidar com os valores desse livro, ao mesmo tempo sabendo que se você não os cumprir, será julgado por um Deus irado. Daí o perigo de transformarmos uma igreja como essa ou qualquer outra, a minha lá no Rio, numa escola de boas maneiras, num lugar de pregação de moralidade. O pastor, portanto, passando o ano inteiro pregando sobre a Bíblia, mas sem pregar sobre o Evangelho. Em nome de Jesus, que não falemos sobre família, que não falemos sobre trabalho, que não falemos
sobre ética sexual sem a luz do Evangelho. Sem a luz do Evangelho. Porque o que o Evangelho opera? O Evangelho remove a fobia. O Evangelho cura a neurose. O Evangelho transforma este livro de exigências de um Senhor severo para os seus servos em carta de amor do Pai para os seus filhos. O que o Evangelho faz? O Evangelho nos ensina a saber lidar com a lei. O Evangelho estabelece limites para a lei e para a atuação, consequentemente, de Moisés. O Evangelho diz, portanto, que a lei tem o direito de se dirigir a mim e propor que eu viva de tal e tal maneira. Mas o que o Evangelho me ensina é não deixar a lei acender aqui, olha, a minha consciência. Aqui reina Jesus Cristo. Aqui reina o Evangelho. Aqui reina o Cristo que morreu por mim. Qual é o valor disso? A função da lei é bater na tua cara. A função da lei é dizer que você é canalha, que você é liso, que você é mesquinho. A função da lei é questionar suas motivações. A lei o convence de que você pecou até quando fez o bem, porque a lei entra também no elemento motivacional, porque você pode dar os seus bens aos pobres e o seu corpo para ser queimado por uma causa. Se você não tiver amor, sacrifícios espantosos como esses não serão recebidos por Deus como culto de adoração. A lei humilha, a lei gera agonia moral. E o seu propósito é servir de aio, é servir de parteiro, ou parteira, ou obstetra, da humildade de espírito, da dependência do amor de Deus que está em Cristo. E que entre isso na cabeça de vocês, amados irmãos. Eu estou falando isso de experiência própria. Eu estou falando isso de 35 anos de vivência cristã. Não lidem com religião sem o Evangelho. O poder disso aqui, de enlouquecer a gente, é concreto, se não for mediado pelo Evangelho. Porque o que o Evangelho ensina? A partir daquele ponto que a lei me humilhou, que a lei me esbofeteou, que a lei me mostrou o Sinai, e Deus me encontra com o coração quebrantado, arrasado, arruinado, tremendo na sua presença. Eu tenho do meu lado o Jesus doce, o Jesus misericordioso, o Jesus Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Olhem para a cena da mulher que foi pega no motel. E lá foram os pastores, os presbíteros, os diáconos, olhando para as pernas e para os seios, de pênis ereto, e levando a mulher para o templo, todos desejosos de fazer com ela o que é que ela estava fazendo lá dentro. Jesus olha para Levítico. Levítico manda apedrejar essas mulheres. O que é o Evangelho? Jesus botar o peito na frente da mulher. Quem dentre vós não tivesse pecado, que seja o primeiro que destrua a vida dela. E os caras com a Bíblia na mão. Os caras com a Bíblia na mão. Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, Senhor.
nem eu tampouco te condeno. Vá e reconstrua a sua vida. Aí Jesus põe o peito na frente e se interpõe entre a mulher e a lei, entre a mulher e Moisés, entre a mulher e a sua consciência, entre a mulher e a religião, entre a mulher e a sinagoga, entre a mulher e Satanás, entre a mulher e a morte, entre a mulher e o juízo final. Esse é o Evangelho. O que é o Evangelho? Você está quebrado no vale da sombra da morte, temendo ir para o inferno. E esse Evangelho apresenta um Jesus que é misericordioso, que é doce, que é amigo do quebrantado de coração. Esse é o Evangelho. Aqui reina Jesus Cristo. Aqui reina o Evangelho. Lutero dizia: você pode me apresentar 600 passagens que tentam me convencer que Jesus é legislador, e basta a Bíblia dizer: morreu por mim, morreu por mim, para que os meus dramas de consciência acabem e eu celebre a redenção que é em Cristo Jesus. E olha, eu vou mais longe. No Uruguai liberaram a maconha. Por favor, não vá para o Uruguai. Você é o seguinte: no Rio Grande do Sul, se você for pego com 300 gramas, vai para a viatura, delegacia, cana. Se for negro, traficante. No Uruguai, você pode fumar o seu baseado. O Evangelho nos põe no Uruguai. Moisés não pode me lançar na prisão. A cruz perdoou os pecados do passado, do presente e do futuro. Mas veja só, uma outra lei agora rege minha vida no Uruguai. Uma legislação punitiva, estúpida, boçal, caducou. Mas eu sou cristão. Eu tenho uma outra lei, a lei do amor. Eu não preciso de legislação para amar a Alissa, minha filhinha de 7 anos. Não preciso de legislação para amar minha mulher, para me amar minha mãe de 80 anos. E eu temo mais pecar contra minha filha, minha mãe e minha mulher do que pecar contra o Estado. Isso é o Evangelho. Como diz Martin Lloyd Jones, quando o crente peca, ele não peca contra a lei, ele peca contra o amor. Isso é o Evangelho. Gente, por isso que o nome da palavra é Boa Nova. O negócio é maravilhoso. Os anjos anelam para escrutar, porque quando ele nasceu, houve alegria em Belém. Os magos celebraram. Porque, meu Pai, que entendamos isso pelo Espírito Santo, porque Deus não enviou um novo Moisés, Deus enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Aí você vai no grego, vai fazer a exegese de refúgio, excremento de animal. O que ele chama de excremento de animal? Sua castidade, sua abstinência de bebida alcoólica. O pagamento que você faz dos impostos, sua generosidade com o pobre. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: que essas obras que a lei recomenda, quando transformadas em justiça própria, em mérito, em meio para ganhar o amor de Deus, podem ser comparadas a um homem e uma mulher comparecendo diante de Deus e oferecendo a Ele em culto solene estrume. Daí a notícia mais importante da noite:
Isso aqui é um mistério. Se eu estivesse numa igreja pentecostal, os irmãos estariam dizendo: mistério, pastor. Isso é mistério, reverendo. Qual é o mistério? Guarda isso aí, vaso. Guarda isso aí, varoa. Só tem uma oferta que você pode apresentar a Deus, digna da majestade do Criador Santo. Essa oferta se chama Jesus Cristo. Tudo que você tem que apresentar a Ele. Portanto, em todas as religiões, o homem é visto trazendo uma oferta nas mãos para comprar o valor, para comprar o amor da divindade. No Evangelho, Deus é ofertante. No Evangelho, Deus é que provê a oferta. No Evangelho, Deus nos oferece Jesus Cristo para que apresentamos a Ele como sacrifício pelos nossos pecados. Então, um lugar como esse deveria ser o lugar da liberdade, o lugar da alegria, o lugar do comportamento ético espontâneo. Por quê? Estamos livres da compulsão freudiana. Estamos livres da repressão que não dá certo, que nunca deu certo, que não funciona. O Evangelho nos emancipou da lei. Estávamos casados, mas ele teve um colapso, morreu, e agora eu estou livre para casar com Jesus Cristo. E ao casar com Jesus Cristo, eu transfiro para Ele as minhas dívidas, e Ele põe na minha conta a sua herança, a sua riqueza. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como que isso funciona na prática? Você caiu, você tropeçou, passou alguém do sexo oposto, formoso na sua frente, sua carne tremeu. O Evangelho possibilita da glória. O Evangelho, nas horas que você não sabe conviver com suas emoções e geme por uma vida de fidelidade a Deus, coloca do seu lado um Cristo manso, que é por você e não contra você. O que levou Lutero a dizer a seguinte coisa: a suprema obra de Satanás é se travestir de Cristo e se apresentar a nós como um Cristo severo. Você pensa que é Cristo, ele fala como Cristo, ele usa as palavras de Cristo e se apresenta a você como se fosse o próprio Cristo. Aí Lutero, numa passagem que eu não sei como que, sabe, só por poder de Deus, para que Satanás não matasse Lutero antes de escrever esse capítulo do seu comentário sobre a carta aos Gálatas, num dos textos mais magistrais da história do cristianismo, Lutero declara: porque eu sei que é o diabo e não é Cristo, porque Cristo jamais falaria de modo tão severo com o coração quebrantado. O Cristo da Bíblia é amante dos pecadores, dos humildes de espírito. Ele declarou: é o reino de Jeová. Verso 9, aqui eu termino, não vai dar para falar tudo. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Qual era a preocupação de Paulo? Como me tornar justo aos olhos de Deus.
Qual a importância de você ser visto como justo aos olhos de Deus? A importância deve ser o fato que somente os justos entrarão no reino dos céus. Só a oração dos justos que é ouvida. Só os justos vivem uma vida agradável a Deus. Como me tornar justo? A lei apresenta um caminho. Qual é o caminho? O caminho do amor. Ame. E você se tornará justo. O que é amar? Eu ter tamanho fascínio por Deus, a ponto de não querer nem a doença nem a saúde. Eu não quero nem a riqueza nem a pobreza. Eu não quero nem a fama e o anonimato. Eu quero a sua glória. Qual é o varão? Qual é a varoa que vive assim? O segundo mandamento é amar o próximo. O que é amar o próximo? Todo o que cruzar o meu caminho terá a sua vida viabilizada por mim. Estou pronto a, em amor sacrificial, abrir mão daquilo que me é de direito, para que o meu inimigo se sinta amado por mim e, através do contato comigo, se aproxime de Deus. Esse é o caminho da lei. O outro caminho é o caminho da justificação pela fé. Esse foi o erro católico romano que a reforma corrigiu. Os católicos até hoje confundem justificação com santificação. O que Lutero disse? Aqui é um mistério, mais um mistério pentecostal. O que Lutero disse? A justiça do Evangelho não é uma justiça infundida, é uma justiça imputada, instantânea. Não é fruto do seu trabalho, é fruto do trabalho de Cristo. Não é fruto do seu suor, é fruto do sangue de Cristo derramado no Calvário. Aí Lutero diz a seguinte coisa: é uma justiça que cai do céu como a chuva. Eu não faço nada para conquistá-la. Ela vem sobre mim e me inunda de graça, de amor e de misericórdia. O que eu tenho a dizer para vocês: preguem o Evangelho. Jonathan Edwards fez um levantamento dos sermões que ele pregou antes do primeiro despertamento nos Estados Unidos, por volta de 1734, 1735. O que ele descobriu? Que todos os sermões que antecederam o primeiro grande despertamento da história dos Estados Unidos foram sobre a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Você pode pregar sobre o que bem entender, mas há uma mensagem sobre a qual o Espírito Santo põe o seu selo. Essa mensagem se chama Evangelho. E não há avivamento no Brasil porque o Evangelho não está sendo pregado. Aí talvez você esteja dizendo: olha aí, profecia. Pô, pastor, lê pensamento. Isso é um perigo que esse cara está pregando. Pô, que papo é esse que o crente está no Uruguai? Olha esse canalha aqui do meu lado. Ele está sendo levado a crer que Deus o ama e que essa mensagem é para ele. Ele precisava ouvir Moisés e não ouvir esse Cristo irritante, esse Cristo de coração mole. Veja só, eu aprendi uma coisa depois de ter chegado na meia-idade. Queria ter aprendido isso mais cedo. Todo culto como esse é um auditório misto.
Tem aqui gente soberba e gente quebrantada de coração. Temos aqui gente que se sente no direito de ser muito má porque Deus é muito bom. E temos aqui gente envergonhada com seu passado, triste de não ter vivido o razoável que Deus pediu, que é uma vida de amor. Gente que carrega segredos, pecados não confessados. Preste atenção numa coisa: o meu foco não é nesse que se sente livre para abusar da graça. O meu foco é no quebrantado de coração. Para esse eu quero anunciar a boa nova. Meu foco é nesse. Aquele que menospreza a graça, um dia vai ter que encontrar o Cristo leão. Mas para o quebrantado de coração, Cristo se revela como cordeiro. Como cordeiro. E é para você que eu procurei me dirigir nessa noite. Sabe por que o Espírito Santo está dizendo: meu servo, minha serva, não quero mais te ver andando curvado sob o peso do pecado. Eu chamei para a alegria, para a paz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E eu chamo hoje para se relacionar comigo por meio do Evangelho e ler esse livro sob a proteção espiritual de Cristo. Eu nessa noite me dirijo a você para lhe dizer: estão perdoados os seus pecados. E se você precisar desse perdão mais uma outra vez, mais uma segunda vez, mais uma terceira vez, mais uma milésima vez, tenho para lhe dizer que se confessardes os vossos pecados, eu sou fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Meu servo, minha serva, sempre que seu coração estiver esmagado pela culpa, sempre que a lei o oprimir, o medo do inferno tomar conta do seu espírito, lembre-se daquele que na cruz bradou: está consumado. Esse Evangelho, pastor Renan, meu amigo, que me trata com toda a distinção, que Deus lhe dê graça para que essa igreja seja a igreja mais descomplicada de João Pessoa, mais alegre, que nenhum jovem aqui fique de cabelo branco por essa igreja ter se transformado em escola de boas maneiras e aqui só se pregar moralidade. Que o Evangelho reine e que ao mesmo tempo, varão, você tenha a igreja mais santa de João Pessoa, mas uma santidade alegre, a santidade dos que não temem mais no final do dia serem lançados fora por um juiz severo, mas a santidade daqueles que não querem desapontar o Pai de amor. E que você saia daqui dizendo nessa noite: Senhor, que maravilha é o teu Evangelho, e bendito o dia que essa mensagem foi revelada a mim. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Sabe qual é o teste para um pregador saber se ele pregou o Evangelho? É quem está aí agora de pé na igreja dizer: é possível, isso é muito bom para ser verdade. Se você está dizendo isso é muito bom para ser verdade, eu preguei o Evangelho. É absurdo. Por isso que só se o Espírito Santo revelar. É irracional. A razão se levanta, não é possível. O inferno se levanta, Moisés se levanta, a lei se levanta, o diabo se levanta. E o que cabe a você e a mim fazer? Olhar para a serpente de bronze. Só olha, que você ficará curado do veneno do pecado. É isso, é fé. Não confunda fé com amor. Você não é salvo pelo amor, você é salvo pela graça mediante a fé e para o amor. Não confunda fé com amor. É só olhar como que o crente é salvo, como que o pecador é salvo: comendo da carne, bebendo do sangue, se apropriando. Isso não é amor, isso é fé. Depois vem o amor, que a fé nunca está sozinha. Mas na hora que a lei os bofeteia, não chame o amor. Olhe só para Jesus Cristo. Olhe para a serpente. Só olha. Olha para o sacrifício. Pai Santo, Tua palavra foi pregada. Agora é a Tua hora, Senhor. O que tem que ser feito agora, nenhum ministro do Evangelho pode fazer, que é a palavra descer da mente para o coração, o batismo com o Espírito, o Espírito testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tua palavra diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Pai Santo, abre os cárceres, tira as algemas, traz o teu povo para a alegria, a liberdade dos filhos de Deus, e que esse amor revelado pelo Evangelho conquiste coração e mente, de maneira, Senhor, que teu povo saia daqui para viver uma santidade alegre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.